Como a gente falou, eu sou o Gustavo Pantuza. Eu vou falar um pouquinho sobre SDN e as inovações em rede. Eu queria, antes de começar, saber se alguém já escutou o termo SDN. Quem já escutou já tem uma noção mais ou menos por alto. Legal, é bom que eu poder explicar, entrar mais nesses detalhes. Alguém já escutou o termo OpenFlow, alguma coisa sobre o assunto também? Ok. Então, começando só um pouquinho sobre mim. Eu participo de algumas comunidades, que é a comunidade Python Brasil. Eu faço parte da a PIB, né, que é a Associação Python Brasil. Faço parte da comunidade brasileira, do OpenSUSE. Atualmente, eu estou fazendo meu mestrado na ciência da computação aqui no DCC, no Departamento de Computação da UFMG. Eu trabalho nesse laboratório, que é o laboratório WINET, que é o laboratório de Wireless. E sou membro da Free Software Foundation. E eu sou cofundador do Área 31 Hackerspace. Se alguém depois, a gente vai estar no espaço comunidade na parte da tarde. Se alguém quiser conversar depois sobre Hackerspace, se quiser saber mais, pode procurar a gente. Bom, então o Software Defined Networking nada mais é do que, em português mesmo, redes definidas por software. A gente usa esse termo porque a gente quer dizer que a gente está definindo a rede ou programando a rede. Vou usar esse termo mais genérico, mas a gente vai entender melhor o que eu estou querendo dizer com uma rede que é definida por um programa, por um software. A coisa mais importante das redes definidas por software, que foi o que possibilitou ela, é o fundamento de separar o plano de dados do plano de controle. O que é isso que eu estou falando? Isso é coisa de rede, de switch, de equipamento de rede. O switch ele tem duas coisas que a gente chama que é o data plane e o control plane. Todo equipamento que tem na infraestrutura da internet hoje, esses switches, todos eles, isso tudo fica dentro do hardware do switch. E o SDN é justamente desacoplar o plano de controle do plano de dados. Então vamos entender melhor o que é cada um. O plano de dados, ele é o plano apenas de encaminhamento de pacote. Dentro no hardware do equipamento, ele está só comutando lá, dentro do hardware, comutando os pacotes. Então, o que ele faz? É só, dado que eu sei o que fazer com esse pacote, eu pego ele e passo para frente. Eu dou forward, eu dou drop nele, de acordo com o que acontece do que já tem estabelecido. Então, é só o encaminhamento dos pacotes. Já o plano de controle é onde eu tomo a decisão do que eu vou fazer com esse pacote. É onde eu avalio as coisas. Então, no caso, é o meu roteamento, qual que é a política, qual que é a prioridade do pacote e tal. Então, isso tudo hoje, com os equipamentos que a gente tem na infraestrutura da internet, isso é feito dentro do próprio hardware, depende do fabricante. Então, cada fabricante de equipamento, no caso de switch, roteadores, eles que controlam e estabelecem como que eles vão usar, apesar de ter protocolos estabelecidos, por exemplo, o BGP, que é o que a gente usa para fazer o roteamento na internet, que é o Border Gateway Protocol. Então, o plano de controle, nós vamos falar muito dele, porque o protocolo OpenFlow, que a gente vai falar mais para frente, e o SDN é muito mais voltado para o plano de controle. Vocês vão ver que o data plane ele continua nos equipamentos. Então, é bem importante que a gente tenha essa noção agora dessa diferença, que um é só encaminhar pacote. Para ficar bem simples, imagina que um mapa de metrô. O encaminhamento é simplesmente os trens passando e comutando, né? Tipo assim, chaveando para uma linha ou para outra e tomando essas rotas. Quem está lá numa sala, numa central, avaliando e decidindo assim, acho que de acordo com o que a gente já viu, que durante anos é melhor a gente trocar essa linha para cá. Ele está fazendo o plano de controle, quer fazer avaliação, entender, estudar a rota e fazer essa troca. Então ele passa para o plano de encaminhamento e o plano de encaminhamento simplesmente executa. Bom, SDN é apenas um modelo, é uma coisa assim, ela é teórica. O SDN, essa coisa de definir as redes por software, é teórico. Ele é um design, né, para construção e administração de rede, e que ele estabelece essa separação do plano de controle de dados, deixando a rede mais flexível, que é justamente o que a gente vai ver quando a gente começa a utilizar o SDN, de onde vem essa flexibilidade que ele possibilita. Mas só lembrando, eu estou frisando isso daqui porque o SDN, para a gente separar muito, é muito comum as pessoas quando começam a lidar com o OpenFlow, amarrar uma coisa a outra. E eu vou mostrar que o SDN é só o fundamento, o OpenFlow, ele é um cara que vai poder permitir isso. Então, SDN, que é o fundamento, a coisa, digamos, mais acadêmica, quais são as características dela para a rede? Ela torna a rede programável.
Então, como assim a rede programável? Vocês vão entender que a gente vai escreve programa para a rede mesmo. É um paradigma diferente, né? A gente escreve programa para uma CPU, que a gente tem lá os nossos registradores, a máquina, lidar com a memória principal e essas coisas. Nós vamos ver que é um paradigma diferente, nós estamos lidando com um hardware de rede. Então, as instruções de baixo nível são diferentes. Então, você ganha flexibilidade, porque você está desacoplando o plano de controle do plano de dados, que é um gargalo em rede hoje. A gente tem um controle que ele é logicamente centralizado, então a gente vai ver que o SDN, quando você separa o plano de controle, ele é um software que vai estar controlando e definindo a sua rede. Então, esse cara, ele pode ser várias máquinas, ou seja, um sistema distribuído, ou simplesmente uma entidade única que é um sistema centralizado lógico. Ele é logicamente centralizado, mas ele pode ser várias máquinas. Então, você configura ele via programação, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. E uma coisa muito importante que a SDN traz para a rede é padronização aberta. Porque a gente tem muito problema que varia muito de fabricante, os equipamentos, sei lá, roteador da Cisco, roteador da Pacific Network, cada uma delas vai ter suas instruções e seus comandos. E isso, às vezes, é um pouco ruim para quem está administrando. Bom, então, se SDN é só um modelo, como é que eu faço para implementar? Para implementar, é onde vem esse carinha, que é o OpenFlow, que é um protocolo que ele possibilita e ele habilita os switches, os equipamentos de rede, a trabalhar com SDN. E aí a gente vai entrar bastante detalhe dele, como que é o funcionamento do OpenFlow e o que é a modificação no hardware de rede para a gente entender isso e como que isso impacta na arquitetura da internet e na evolução que os data centers e as redes elas podem ter através de SDN e OpenFlow. Então, o OpenFlow ele é um protocolo que permite a gente trabalhar com SDN. Ele foi publicado em 2008, foi um artigo mesmo, acadêmico, e ele do Scott Schenker, e mais um monte de outras universidades americanas, e ele permitiu, então, que pesquisadores, inicialmente, pudessem fazer experimentos com novos protocolos. Por que disso daqui? Imagina que quando a gente está trabalhando com software, as aplicações modernas, por exemplo, a gente tem uma necessidade de escalabilidade hoje muito, muito grande. Então, as aplicações elas podem ser, um cara vem, desenvolve um programa, roda um experimento e fala, poxa, esse algoritmo está melhor do que esse, eu posso já fazer deploy disso e começar a trabalhar com isso. Então, com software a gente consegue evoluir muito mais rápido. Com rede a gente tem o gargalo, porque alterar a rede é custoso. E se eu quiser experimentar um protocolo novo, sei lá, um protocolo de roteamento, a internet inteira usa BGP na sua maioria. Se a gente quiser tentar um protocolo novo, que nada mais é do que um algoritmo, às vezes em baixo nível no hardware, a gente não pode, porque você demanda de alterar a infraestrutura da internet. Isso é custoso. Então, só para vocês já começarem a ver um pouco da implicação de um protocolo que permite você experimentar novos protocolos e utilizar novas coisas em rede, que é justamente o que o OpenFlow permite você fazer. É justamente isso, a arquitetura da internet ela é deficiente, né? E essas inovações, elas custam caro, que é justamente a diferença entre, vamos supor, a gente precisa de um data center, ou da infraestrutura do data center e da rede, para acompanhar. Nossa aplicação precisa de um cache muito violento e precisava ter, sei lá, um serviço que a gente chama de overlay, né, que está acima, nas camadas acima na rede, que você quer um cache inteligente, tipo um cache em cima de um DNS, que você mesmo implementou. Então, você precisa, às vezes, que o seu data center te acompanhe nessa tarefa. E muitas vezes isso não é possível, porque o hardware não permite que você faça isso. Então, o OpenFlow ele define um padrão, que é justamente o que eu falei, padrão de especificação, que aí todos os fornecedores eles precisam trabalhar padronizado. Então, a gente tem que o OpenFlow define um padrão que qualquer fabricante de hardware ele pode implementar. Então, isso é um ponto muito importante. A criação do OpenFlow já nasceu aberta. Não foi uma coisa assim, um fabricante de hardware de rede descobriu um protocolo mais eficiente e ele deixou aquilo privado. Não, ele nasceu no meio acadêmico e já nasceu aberto. Então, o OpenFlow, ele traz isso e ele é legal que ele trabalha para qualquer fabricante. A intenção dele é trabalhar com os fabricantes. Então, para a gente começar a entender então agora a parte arquitetural desse protocolo e como ele trabalha frente ao switch e ao equipamento de rede, nós temos dois papéis principais, que é o controlador, que é basicamente onde o nosso software reside, e o switch OpenFlow. Por que ele é OpenFlow? Porque ele é um switch convencional, só que ele é OpenFlow enabled, ou seja, o fabricante ele fala para você, ó, eu tenho esse switch aqui, e esse switch aqui, você pode habilitar o OpenFlow nele. Internamente, ele aceita o OpenFlow.
Então, você só vai lá na linha de comando, configura habilitar o OpenFlow e você vem com o seu controlador e se conecta ao switch. Então, a partir do momento, o switch é controlado pelo controlador. Então, o que eu disse lá no início, não sei se algo lembra aí sobre a divisão entre o plano de dado e o plano de controle, é basicamente isso, o OpenFlow permitindo que a gente possa fazer experimentações com SDN, que é justamente separar o plano de dados de controle. Então, de uma maneira bem simples, seria isso daqui, a gente tem um servidor, né, um controlador, uma máquina, onde ele é uma entidade lógica, né, pode ser até mais de uma máquina, e que ele está conectado a um switch OpenFlow. Vamos entrar então na parte do switch, internamente, dividindo ele também de maneira bem grosseira, como que um switch OpenFlow trabalha. Ele está aqui, um OpenFlow Security Channel, que é o seguinte, é aquele canal de comunicação segura, nada mais é do que o lugar por onde o seu computador, o seu servidor se conecta no switch e estabelece uma comunicação de confiança. No caso, é SSL mesmo, é uma conexão TSL que ele conecta criptografado para ter segurança na rede e ninguém ter acesso ao seu controlador. Porque até a questão de segurança em SDN é o ataque ao controlador e que ele tem que estar protegido. Então, para vocês verem essa divisão ali, então a parte que o seu computador, o seu controlador se conecta ao switch é o OpenFlow Security Channel e embaixo ele tem o Flow Table, que é o plano de dados, que é onde ele faz o encaminhamento e é basicamente o que o OpenFlow faz, é um programa que se conecta ao switch para alterar e mexer nessa tabela de fluxos. Então, o que seria essa tabela de fluxos? A gente vai entender melhor sobre o que é essa tabela de fluxos aqui para frente. Então, o Security Channel é basicamente a conexão segura entre o seu controlador, seu programa, seu servidor e o switch, onde você vai controlar a sua rede. A tabela de fluxos é a tabela onde você identifica cada fluxo, que a gente vai falar no próximo slide sobre os fluxos. E para cada fluxo, a gente tem uma ação a ser tomada. Então, é basicamente assim, digamos que eu recebo um pacote, eu sou um hardware de rede, eu sou um switch. Eu recebo um pacote, eu tenho que mandar para alguém. Então, basicamente, eu tenho algumas operações simples. Por exemplo, fazer forwarding, que é encaminhar. Eu posso dar drop nele, eu posso ignorar esse pacote. Então, eu tenho algumas operações, uma série de operações que vocês vão ver que a tabela de fluxos é basicamente isso. É identificar um pacote, né, um fluxo, e tomar uma ação para ele. Então, aqui a gente vai ter aqui, como o OpenFlow ele é um protocolo, para a gente entender como que um fluxo é identificado, ele tem esse cabeçalho aqui, ó. Então, todo pacote, quando ele chega no switch, o switch monta isso daqui, ó. O funcionamento básico liguei o switch, eu tenho um controlador ligado a ele. Então, chegou aqui, alguém mandou um ping na rede. Esse pacote, ele chega até o switch vai e fala, ele olha na tabela de fluxos dele e fala assim, tem alguma regra aqui? Regra que seria, tipo assim, encaminhar o pacote, mandar esse ping para o lugar certo. Ele olha e fala, ó, não tem nenhuma regra para isso. O que ele faz? Ele pega esse pacote e manda para o controlador. Então, é basicamente esse o funcionamento dele. Ao invés de, no próprio switch, ele pegar e já resolver o ping, ele manda para o controlador. O seu programa, então, vai passar a resolver a decisão do que fazer com os pacotes. E essa que é a grande jogada do SDN e do OpenFlow. É você poder fazer com que o comportamento dos pacotes passando pela sua rede sejam diferentes do que um hardware normal, que é igual sempre. Você pode fazer e mudar, você pode escolher o que você faz com seus pacotes. Então, toda vez que um pacote entra e ele não tem uma regra e não tem um fluxo instalado para ele no seu switch, o switch automaticamente sobe para o controlador e aí você recebe esse pacote e aí você tem esses dados lá no seu controlador. O seu programa lida com isso daqui, ó. Basicamente só esses dados aqui, ó. A porta de entrada no switch, o endereço MAC de onde está vindo aquela requisição, aquele pacote, a VLAN que ele está, o endereço IP de destino e origem, e todos eles, a maioria eles são opcionais, não é obrigatório. Por exemplo, um ARP ping não vai ter um IP, então não precisa ter o IP, ele vem só com o endereço MAC, mas vai subir para você se não existir um fluxo instalado na tabela de fluxos. Então, a gente trabalha basicamente com isso aqui, olha. Então, você pode ver que você tem aqui coisas de rede, né, que é Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4, que é a parte de rede, roteamento e de firewall, por exemplo. Não vou entrar no detalhe, porque isso já é coisa mais de rede, para a gente ficar mais no protocolo mesmo. Então, a gente tem todos esses dados e através desses dados a gente identifica os fluxos. Vocês vão entender mais na frente que a gente pode ter fluxos genéricos, por exemplo, qualquer IP que venha dessa subrede, entendeu? Então, você pode fazer um roteamento específico para aquela subrede. Suponhamos que você tem o seu servidor de arquivos estáticos na sua empresa, que você trabalha com entrega de arquivos estáticos do seu site ou do seu serviço. Você pode ter uma subrede que seria lá, você tem redundância, que são 5 servidores para servir o mesmo tipo de conteúdo, ou para servir sua aplicação, 5 servidores de aplicação, que eles têm um balançamento de carga na frente, que
escolhe qual desses servidores vai ser escolhido. Então, o SDN pode ser uma forma de você saber, às vezes, monitorar os servidores, saber a carga. Ao invés de você ter uma política, por exemplo, de round robin, que é uma coisa assim, cada hora vai um, né? Fica aquela coisa rotativa assim. Você pode ter uma coisa mais inteligente. Você pode ter o seu SDN, o seu controlador, verificando como é que está o estado do servidor, se o servidor web está lá, ele tem a fila de requisições dele. O servidor que está mais leve, ele é o servidor que seria o ideal ser escolhido para responder aquelas requisições. Então você consegue trabalhar uma coisa mais assim, via software mesmo. Você pode pensar um design de um software e escrever ele no controlador para fazer a sua aplicação. Vamos dar sequência para a gente entender melhor isso. Então, eu falei das actions, né? O que são as actions? O que você pode fazer dentro do seu switch, na sua tabela de fluxos e fazer o seu controlador agir lá dentro? Você tem ali, olha, quer fazer encaminhamento, dar drop, set, é simplesmente falar assim, você pode mudar a rota do pacote, por exemplo, o seu é uma espécie de NAT, né, que seria, a gente tem na casa da gente ou numa rede corporativa, o Network Address Translation, né, que é, por exemplo, a gente está 192.168.0 alguma coisa, e na hora que a gente sai, a gente tem um IP válido, por exemplo, o roteador faz o NAT pra gente, mandando nosso IP, um 200 alguma coisa, para a internet. Quando volta, esse IP é traduzido para o IP local. Eu posso fazer, por exemplo, na minha aplicação, no meu controlador, usar um set para alterar o endereço. O cara me pede, por exemplo, vamos supor, um ping que ele está pedindo um ping mandando para o IP 92.168.0.10. Eu posso, na hora que eu receber, meu controlador falar assim, toda vez que alguém pingar a máquina 10, ela não pode ser pingada. Eu vou dar drop nesse pacote. A máquina 10 é proibida de receber ping. Então, eu vou dar drop só na máquina 10, porque esse pacote vai chegar para mim, como eu posso analisar e avaliar ele, eu dou drop nesse pacote e simplesmente esse pacote não vai chegar até a máquina. Ou eu posso simplesmente mudar a rota dele. Eu posso falar assim, não vai sair por esse cara, eu vou mudar esse IP e vou mandar para outra máquina. Então, no caso, por exemplo, do load balance, né, de um servidor de aplicação, seria isso. Eu tenho lá 5 servidores e alguém me requisita uma página web. Só que eu tenho 4 servidores que estão abarrotados. Eu sei que esse está mais leve dentre todos, eu troco o IP da requisição e jogo para o cara que está mais leve. Então, esse fluxo vai ficar instalado. E aí, todos os pacotes que vierem desse fluxo, né, no caso, dessa mesma configuração ali, mesmo endereço de IP, de destino, porta e tal, ele sempre vai bater naquele servidor. Só uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é a tabela de fluxos. Eu reduzi, tirei algumas coisas dela, mas imagina o seguinte, você lembra aquele cabeçalho que eu mostrei? A gente tem basicamente aqui que o fluxo ele é identificado nessa parte de cabeçalho. Então, eu posso ter várias coisas juntas, simultâneas ou uma coisa única. Por exemplo, eu posso ter essa import aqui, seria a portinha do switch. Meu switch tem lá 48 portas. Eu posso falar que toda vez que chegar da porta 20 aqui, que, sei lá, é uma sub-rede qualquer, eu posso fazer com que qualquer requisição dessa eu mando para algum outro lugar. Aqui, olha, eu mando da forward numa porta tal, e com a prioridade. Então, em rede a gente sempre lida com priority queue ou algumas coisas assim, que você dá prioridade para os pacotes. Alguns pacotes eles são mais prioritários do que outros. Então a gente pode estabelecer a prioridade disso também. Então você controla o hardware, você controla a sua rede, basicamente escrevendo um programa, que ao invés de dar instruções para um processador que ele está mexendo em registradores de uma CPU, usando ULA e tal, ele simplesmente está lidando com o hardware de rede. Então esses dados, eles são dados configuráveis e interessantes para o processadorzinho do switch interpretar e pegar esses dados e comutar os pacotes. Ou seja, a gente está usando o controlador para alterar o nosso plano de encaminhamento, que é o plano de dados. Então aqui, ó, um fluxo simples é uma porta de entrada. Isso aqui é uma coisa muito legal que tem no OpenFlow, que são os contadores. Você consegue, por exemplo, monitorar a sua rede. Você pode falar assim, eu quero saber por fluxo, por exemplo, fluxo que eu digo, todo fluxo que é com porta de destino para o meu servidor web na porta 80. Então eu sei que todos os fluxos que eles são para a porta 80 naquele IP, eu estou referindo ao meu servidor web. Então eu posso virar e controlar, por exemplo, quantos bytes estão trafegando. Eu consigo falar, se eu tenho um throughput na minha rede, a minha rede aguenta trafegar tantos bytes, ela é uma rede gigabit e eu estou tendo, sei lá, eu estou com 5.000 requisições simultâneas. Eu posso começar a ter um gargalo, num ambiente, por exemplo, virtualizado, isso era interessante porque você pode saber e falar assim, olha, eu estou chegando no gargalo da minha rede, deixa eu abrir mais umas instâncias e startar um balanceamento de carga, então minha aplicação não vai morrer, meu servidor não vai parar. Então, o OpenFlow ele é muito interessante por causa disso. Esses contadores, eles são inúmeros. Você tem contador por porta, você tem contador por fluxo, você tem contador por mais uns 3 ou 4 tipos de contadores diferentes. E tem na especificação do protocolo. É muito interessante isso
Você consegue, às vezes... eu mesmo já fiz uma aplicação que eu controlo a minha rede, eu tenho um grafo sobre ela. Então, eu tenho, por exemplo, que entre cada host da minha rede local ali, que meu switch administra, eu sei o tráfego entre cada aresta, entre cada link. Então, eu posso dizer mais ou menos o peso, quanto de tráfego que eu tenho ali. Então, é só para vocês... Por exemplo, eu posso ali, igual tá ali, olha, o tipo de protocolo, o DP, então eu posso dar drop neles. Então, assim, nessa subrede aqui, por exemplo, eu não aceito o pacote UDP trafegando na rede. Eu não quero isso, ter UDP, entendeu? Então, eu posso simplesmente acabar com isso. Então, você consegue controlar a sua rede, dividir as coisas todas. É muito interessante isso. Então, sobre o controlador em si, ele é um software, né, que se conecta de maneira segura ao switch, igual eu falei. É uma conexão SSL, uma implementação que é um protocolo também SSL aberto, que ele simplesmente faz o handshake usando TLS e se conecta ao switch de uma maneira segura, ou seja, você não vai atacar ele tão facilmente. O software pode ser distribuído, depende de quem implementa. Você pode, por exemplo, eu vou mostrar para vocês que tem uma biblioteca aberta, que ela é pública para você implementar coisas em SDN, que você pode bolar um controlador distribuído. Então, igualzinho a gente pensa em uma aplicação, pô, vou distribuir minha aplicação, vou botar o banco de dados aqui com várias réplicas, vou botar o servidor aqui de tal jeito. Você pode distribuir sua aplicação e seu controlador da mesma forma. Ele representa uma entidade lógica, né? Ela é lógica e centralizada, mas você pode ser distribuída. É possível ter uma visão e controle de estado global, o que isso é muito importante. Não sei se vocês têm costume de lidar com sistemas distribuídos, mas uma coisa muito difícil quando você está programando distribuído é você ter controle de estado global. É muito fácil eu ter controle de uma aplicação onde nenhum outro programa acessa variáveis e coisas da memória. Não compartilham o estado. Quando você está distribuído, você tem que ter sincronia entre processos e um monte de coisas. Quando você está trabalhando com o SDN e você tem uma visão global do que está acontecendo no seu switch, você consegue ter uma visão global da sua rede, uma visão topológica da rede. Então, se um link cai, você consegue pegar isso e receber, por exemplo, um evento no seu controlador. Você pode fazer um software baseado em evento, que quando um link deixa de existir, ele dispara um evento e esse evento pode disparar, sei lá, uma operação sua de DevOps, entendeu? Então, seu data center começa a ficar inteligente. É basicamente isso. É como se você estivesse programando o seu data center e a sua rede consecutivamente. Permite que outros serviços e programas possam perguntar coisas para o controlador. Então, seu site, sua aplicação, seu servidor, seu serviço, pode perguntar para o controlador, como é que está aí minha rede, tal gargalo, eu posso fazer, sei lá, eu preciso transferir VMs, eu tenho um monte de VMs, durante o período da noite eu tenho pouca requisição no meu site. Então, eu vou desligar algumas das minhas VMs que respondem ao meu site. Então, eu posso simplesmente desligar elas porque eu pergunto para o meu controlador, como é que está aí, tem muito tráfego, está cheio, não está? Eu posso, por exemplo, hoje é muito comum o pessoal usar algoritmos de inteligência artificial para poder, aprendizado de máquina e algumas coisas para poder fazer a aplicação mais inteligente. Você pode fazer isso perguntando para a sua rede. Você vê o estado da sua rede e vai aprendendo ao longo do tempo como que o seu serviço acontece, quais são os horários de pico, como que tudo vai acontecendo. Seu controlador pode fazer isso. E, claro, calcular as estatísticas da rede, que é justamente isso. Então, cabe ao programador, como eu disse, como é você que programa como o seu controlador vai funcionar, cabe a você se preocupar com problemas intrínsecos de software, que é preocupar com tolerância à falha, persistência, eficiência do programa, o design da sua implementação, documentação, debug, teste, tudo isso é a mesma coisa. Bom, o controlador, existem alguns. Para que eu vou escrever sempre do zero um controlador? Existem vários que você pode escrever só módulos para eles. Então, por exemplo, inclusive, eu quis citar essa libfluid, porque existe, eu vou falar para vocês mais no final, que existe a Open Networking Foundation, que eles criaram e fizeram uma competição para inventar a melhor biblioteca para conectar o driver do switch, né, para conectar uma aplicação no switch. E quem ganhou foram dois brasileiros, são dois meninos da UFSCar, a Federal de São Carlos, em São Paulo. E a biblioteca deles é em C++, ela é muito enxuta, muito bem escrita e é bem simples. E aí tem esses outros aqui, o Nox Controller, que é o controlador, inclusive, que está por baixo do Onyx, que é um controlador que a Google trabalha, que ela fez e utiliza. A base dele é o Nox, também C++. Tem esse Beacon, que é um controlador em Java, também muito bom e robusto. O Pox Controller é a implementação do Nox, inteiramente feita em Python. E tem o Ryu, que também é uma implementação de controlador feita em Python. Só para vocês verem que já existe uma série de controladores. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas topologias ou arquiteturas para ver se a gente consegue visualizar. Imagina, por exemplo, eu tenho meu controlador, uma topologia bem simples. Três computadores em uma subrede, 3 computadores em uma subrede e um controlador controlando 2 switches.
Por que eu quis mostrar isso? Porque é para vocês notarem que um controlador, ele pode, sozinho, controlar vários N suítes, entendeu? Nas versões mais novas do OpenFlow, isso é N para N. Eu posso ter mais de um controlador, inclusive. Então você pode ver que você pode ter vários suítes e cada um deles trabalhar uma coisa. Sei lá, você pode ter uma subrede aqui que é só sua subrede interna. Aqui você pode ser uma subrede da sua aplicação de servidor web. E aqui pode ser, sei lá, do seu sistema de arquivos, que você usa alguma coisa distribuída. Comunicação entre domínios. Isso aqui é uma coisa que o próprio Scott Schenker, num artigo mais para frente, ele falou, que é você trabalhar com SDN na arquitetura da internet. Porque como o OpenFlow ele fica só local, a gente trabalha com ele na nossa subrede. Ele tentou propor uma coisa mais, tentando generalizar. Quer fazer com que aqui eu tenho meu controlador, então eu tenho aqui meu switch, minha rede interna e meu controlador. E aí quando eu saio para fora, vou para a internet ou para interdomain communication, né, que eu estou conversando entre outros domínios na internet, eu coloco um edge de controle, que é edge aqui no caso é de borda. Tipo, você está na borda da minha rede, eu tenho um controlador e um switch que se comunica com a internet. Então ali é onde eu vou contribuir com fazer entre domínios, trabalhar com o OpenFlow também. E aqui seria um modelinho de um controlador distribuído. O que seria? Eu tenho para cada controlador aqui controlando 3 suítes e tal, e eles trocam mensagem entre si, que aí é paradigma de sistemas distribuídos normal, que você controlar a sua persistência, sincronismo e tudo que você lida com software naturalmente. Então aqui seria 3 controladores cuidando de uma única rede ou de serviços distintos. Seria uma arquitetura também. Bom, sobre o mercado, vou falar sobre a ONF, que é a Open Networking Foundation que eu citei. Ela é tipo esses grandes consórcios que se juntaram para falar sobre a fundação sobre rede e de maneira livre e aberta. E eles que fazem a especificação, eles é que deram incentivo, por exemplo, esses 2 meninos da UFSCar que ganharam a implementação do driver do protocolo, eles ganharam $50 mil por isso. Foi uma competição que a Open Networking Foundation abriu no site e falou, olha, tá aqui, nós vamos rodar tal suíte de teste e tal, vocês vão implementar desse jeito, vocês vão mandar o código vai ser nosso, vai ser disponibilizado no GitHub. Todo mundo manda e quem ganhar a competição ganha $50 mil, entendeu? Então, essa Open Networking Foundation, ela é um consórcio bem grande. Pra vocês terem uma ideia das pessoas que estão por trás dela, que estão utilizando, não é gente pequena, que vocês vão ver que é Facebook, Microsoft, Yahoo, Google. Então, o OpenFlow ele tem sido adotado por essas empresas e eles têm investido em pesquisa nisso. Nada mal, né? Tipo, essas empresas todas aí, empresas grandes, porque uma coisa muito complicada no SDN hoje é que ainda tem muitas pessoas, principalmente no meio acadêmico, que não acreditam no SDN e no OpenFlow. Eles não acham que isso vai vingar ou que vai ser parte do futuro. Então, existe muito essa discussão. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão ver que tem muita gente falando mal ainda, achando que não vai vingar. Apesar de que tem gente muito grande por trás e que está utilizando. Inclusive, eu vou falar um pouco mais para frente sobre até a Google sobre isso. Bom, alguns fabricantes, para essas pessoas que acham que o SDN não está acontecendo, é um pouco complicado, porque você já tem os principais fornecedores de switch e equipamentos de rede, todos eles já estão utilizando. Então, você vê a Arista, a Brocade, a Dell com essa série dele, a Force 10, a HP, a Juniper, a Cisco também tem, só que a gente fala que é OpenFlow Enable, né? Ela tem compatible, ela tem o dela, mas é compatível, então se você mandar mensagens OpenFlow para ela, funciona. Ele vai funcionar também. Então, todos os grandes fabricantes estão utilizando o OpenFlow, você vai lá, habilita seu switch, escreve seu controlador e se conecta a ele. Aqui a gente tem também fabricantes que fazem suítes virtuais. Você pode ver que muitas distribuições, o próprio KVM, o Chain Server, a maioria desses hypervisors e esses virtualizadores de máquina, eles já estão colocando a implementação do Open vSwitch, por exemplo, que é um carinha que está ali, ó, o Open vSwitch, ele não está escrito ali, mas o Open vSwitch, por exemplo, é uma implementação de um switch OpenFlow em software. É tipo emulado, entendeu? Se você não tem, como tem a dificuldade, há um tempo atrás não existia tantos fornecedores de switch OpenFlow, você podia subir, por exemplo, uma máquina, um servidor seu com Linux, e instalar o Open vSwitch. Então, ele funcionava um switch via software. Você colocava mais placas de rede e funcionava o seu switch. Então, você podia fazer isso usando o Open vSwitch. A maioria desses hypervisors hoje já colocam a implementação do Open vSwitch internamente. Então, você pode habilitar isso e utilizar esse ambiente virtualizado como um switch virtual.
Como eu estava falando, muita gente ainda olha para isso e fala assim, eu acho que isso ainda é uma armadilha, isso não vai vingar, o pessoal está investindo nisso aí, tem muita pesquisa acontecendo nessa área, muita gente tentando trabalhar com isso, mas tem gente que ainda não acha que vai mudar porque é muito difícil mudar a infraestrutura da internet e tal. Mas isso aqui é uma forma muito rasa de mexer na infraestrutura da internet, porque na grande maioria, se você tivesse que fazer igual os novos protocolos, o cara, um switch, sei lá, a Cisco inventou um protocolo novo que é mais eficiente. Uma pessoa, para fazer isso, ela teria que comprar os switches da Cisco e sair trocando ao longo da internet todo esse equipamento. E com o OpenFlow, não. O OpenFlow, você pode simplesmente habilitar isso. Existem alguns switches que simplesmente se atualizam, se dá um update no firmware do switch, ele já habilita o OpenFlow para você, e aí você começa a trabalhar com o OpenFlow, se conecta ao switch. Então, é uma coisa muito interessante. É uma forma de você criar experimentos e poder acompanhar as aplicações modernas, porque como eu disse no início da palestra, as aplicações, elas crescem, mudam e criam paradigmas novos e se tornam mais eficientes ou se adequam ao que o mercado está pedindo de um jeito muito mais rápido do que a rede. A rede depende da infraestrutura, depende da internet e uma coisa está muito presa à outra. Então, o OpenFlow, ele é muito interessante porque ele faz com que você consiga experimentar em rede da mesma forma que você experimenta em sistema, em serviços, em software, em aplicação. Um pouquinho sobre a Google. O OpenFlow ele foi estabelecido no artigo do Schenker em 2008. Em 2009, a Google estava lançando um artigo do Onyx, que é o controlador dela, que é um controlador distribuído e que ela já tem, essa é a rede dela, isso é um outro artigo, acho que é de 2011, 2012, que ela explica e fala um pouquinho da rede dela. E ela falando que ela conseguiu dar otimizada na infraestrutura dela de 20% a 30%. E ela prova isso, mostrando os gráficos lá e tal, simplesmente porque ela usou o OpenFlow e botou a implementação dela. Tem uma apresentação de vocês podem procurar depois um vídeo de um cara sobre OpenFlow e o cara de dentro da Google, ele falando que na época que eles começaram a usar, não tinha fabricante de hardware de switch. Então eles foram e fizeram o switch deles. No início ela tinha os próprios switches. O cara chega a falar na apresentação assim, ele fala, olha, inclusive se tiver fabricante, se vocês quiserem começar a fazer, porque a gente está precisando. Tipo, para uma Google chegar ao ponto de falar assim, olha, vocês não estão prestando atenção nisso, a gente vê futuro nisso, a gente acha que isso aqui é o futuro e isso aqui vai otimizar a infraestrutura de grandes empresas, que tem data centers gigantes, que fazem migração de dados, que puxa de um data center da Europa e traz para o Brasil para ficar mais próximo e trabalhar para fazer proxy de dado, isso é relevante e cada otimização que você consegue fazer na sua rede, você ganha ganhos em performance e é relevante. Então, a Google chegar a esse ponto e fazer dizer esse tipo de coisa é muito interessante, porque é um tapa na cara de fabricante de rede. Tanto que eu imagino que muitos fabricantes custaram a tentar querer entrar nesse meio, porque é um pouco de atrapalhar eles, né? Porque o OpenFlow permite que você possa experimentar um protocolo novo. Você não depende da Juniper virar e falar, olha, a gente experimentou, criou um protocolo novo, ele é mais rápido, a gente otimizou a memória RAM, a memória que a gente usa internamente no nosso switch, e o nosso switch ele é mais rápido e ganha performance nisso. Então, assim, às vezes você consegue estabelecer um protocolo que você criou muito mais eficiente do que, às vezes, uma empresa. É aquela coisa, o mercado de dizer software livre e privado, né? Tem lá, uma empresa tem 1000 funcionários, você depende da inovação deles para você poder ter uma coisa diferente. Quando a coisa é aberta, você pode ter uma comunidade do mundo inteiro que pode chegar a olhar, todo mundo olha, pode criticar, julgar e pensar junto, estabelecer uma coisa muito melhor do que 1000 pessoas trabalhando simplesmente porque elas estão recebendo dinheiro para isso, às vezes estão com prazo para entregar alguma coisa. Então, quando a coisa fica aberta, a coisa se torna muito melhor. Bom, e sobre o futuro disso, no ponto de hoje, só agora uns pensamentos sobre o SDN. Tem considerado, muita gente tem falado, né? As pessoas que acreditam têm visto o SDN, tem chamado The Next Big Thing, ou seja, então ele é a próxima grande coisa que eles imaginam que vai ser o futuro. Junto com, tem sido muito, o SDN tem sido muito preso ao NFV, que é uma parte de Network Function Virtualization, que é essas coisas de virtualização, de você criar funções para fazer seu data center, por exemplo, desligar VMs, migrar máquinas, fazer coisas. Então, está muito associado isso hoje. Você vê muitas conferências sobre SDN e NFV juntos, que é muito interessante. Uma tecnologia está dando suporte à outra, o que ajuda a convergir as duas para ser o futuro mesmo do que a gente tem em rede. Os experimentos têm mostrado excelentes resultados. Por exemplo, chega uma Google e mostra um resultado desse, porque hoje é muito difícil a gente fazer experimento com SDN, porque a gente não tem ambientes reais e grandes, né, para a gente ver uma performance muito violenta. Às vezes, dentro de um laboratório, é difícil você simular uma carga violenta e fazer pegar uma vazão enorme ou estressar a sua rede, o throughput da rede e tudo mais. Então, é muito bom quando você pega uma empresa grande que compra a ideia da tecnologia e faz um experimento global que você
que você tem uma referência boa de um experimento no mundo inteiro e que dá bons resultados. Uma coisa que eu disse, né, que a coisa pode crescer junto, que é, nós podemos ter agora redes modernas para aplicações modernas. A gente não fica preso a ficar fazendo hackeragem para poder lidar com uma rede obsoleta ou com uma infraestrutura antiga. Então, a gente ainda lida com isso, obviamente, vai continuar lidando sempre, porque é muito custoso. Mudar software é muito barato em relação a mudar uma rede, principalmente na infraestrutura da internet. Então, o OpenFlow foi uma sacada assim, violenta e por isso que ele foi tão valorizado, porque foi uma forma simples de poder habilitar isso e permitir que a gente faça experimentos com as redes. E tornou as redes programáveis. Tem gente que compara muito o SDN com... É como se você estivesse criando um sistema operacional de rede. Vou fazer uma analogia dizendo que, tipo assim, todo sistema operacional ele é muito preso ao seu sistema de arquivos, né? Principalmente, por exemplo, Unix-like, porque eles são muito presos ao sistema de arquivo. O Linux e os sistemas Unix, eles são presos tudo neles é arquivo. Então, imagina que tudo que acontece na rede é como se você tivesse o seu flow table e os seus suites, aquelas tabelas de fluxos e o que você faz no seu controlador, é como se ele fosse o sistema de arquivos da sua rede. Toda hora você consulta dados da rede ou pega arquivos que você guardou um dado na memória ou configurações da rede para poder tomar decisões e agir e controlar o estado da sua rede. Então, por isso que tem uma discussão muito grande sobre os controladores, coisas iguais a gente discutia tinha discussões antigas de sistemas operacionais. O que é melhor para fazer isso? A gente cria, sei lá, uma fila, uma lista encadeada, coisas simples. A gente vai usar quais tipos de paradigma para gerenciar processos, porque quando a gente começa a trabalhar distribuído, a gente vai ter que começar a fazer isso. O que é melhor? A gente usar uma linguagem de domínio específica para poder ficar fazendo consulta, ou eu posso ter um grafo que vai ser tipo, a monitoria da minha rede é um grafo que fica sendo online atualizado, entendeu? Sei lá, um link cai e ele atualiza aquele grafo, então eu posso rodar um algoritmo no grafo que eu sei, por exemplo, mudar uma rota. Isso é muito interessante. Por exemplo, o que acontece? O cara está lá numa rede hoje e aí caiu um link. O cara tem que ir lá no switch, mudar a rota, mudar as coisas porque o link caiu. Com SDN eu poderia muito bem, por exemplo, ter um grafo, imagina um grafo enorme com a minha rede, e aí eu tinha pacotes indo para o meu servidor web. E eu tenho lá várias rotas que eu poderia chegar nesse servidor web. Esse link caiu, esse switch estragou, deu algum problema. Na hora, a minha rede vai ser atualizada, porque o meu controlador é um programa, e tem um grafo. Ele vai ser atualizado e aquele link caiu. Quando o link cai, eu posso, por exemplo, no meu programa, disparar um evento, sei lá, host leave ou link leave, tipo, saiu o link. Nesse momento, com esse evento, o que eu faço? Eu rodo outro algoritmo no grafo para escolher outra rota. Por exemplo, um caminho mínimo. Um algoritmo clássico, simples, que é o Dijkstra, por exemplo. O cara roda um Dijkstra nesse grafo e escolhe outra rota. Em outras situações, você estaria usando, por exemplo, um BGP. E o BGP ia ficar um overhead gigante na rede fazendo pergunta, porque caiu o link, o roteador ia começar a mandar resposta falando que não está vindo, dando drop ou falando alguma coisa errada. Aí esse cara ia começar a mandar perguntar para outras pessoas até a rede se trocar a rota sozinha e atualizar nos elementos ao longo da rede, no caso, os roteadores e tal. Com um programa seu, você poderia simplesmente trocar essa rota, já ir no seu switch, instalar um fluxo na tabela de fluxos, dizendo, olha, um link saiu, então agora eu quero que todo pacote que vem para esse IP aqui, troca, ele vai por outra rota. Eu troco ele de caminho. Então, às vezes, é uma coisa mais simples e mais direta de você fazer. É claro que também tem desvantagens, eu nem entrei muito nesse mérito. Tem algumas coisas que SDN, o experimento fica complexo. Essa coisa do software, como é software, a gente acaba, você implementa coisas erradas e às vezes você tem comportamentos estranhos na rede e tal. Debugar é muito complicado. Debugar distribuído já é difícil, imagina debugar hardware de rede. Tem muita gente pesquisando nisso, fazer boas ferramentas de debug para a rede. Então, tem muita coisa, tem muita área ainda em aberto para ser pesquisado. E os padrões abertos na construção de redes é muito interessante. Tá bom? Obrigado, pessoal.